Pronto? Bom, boa tarde a todos. Boa tarde também aos nossos amigos da internet. Estamos iniciando mais um trabalho aqui na Casa do Caminho. Né? E aqueles recados básicos que a gente sempre diz, né, para nossos amigos, principalmente da internet, que estão aí nos assistindo. A casa tem trabalho todos os dias, né? Com exceção aberta ao público, né, na sexta, que é onde é feito um tratamento para dependentes químicos, principalmente para os familiares desses dependentes. E os horários estão afixados na entrada da casa e no site também, o www.casadocaminho.com.br. Então, e também temos o plantão de atendimento. Quem quiser passar pelo plantão, chegando meia hora antes, a gente sempre tem alguém aqui para conversar, trocar uma palavra, realmente que a pessoa quiser conversar. E na área social, nós temos assistência em 72 famílias cadastradas na casa, e essas famílias são pessoas necessitadas que vêm à busca aqui da sua cesta básica, e esse trabalho ocorre no segundo sábado de cada mês. E aí também, além da cesta básica, essas pessoas também têm uma curta palestra, né? E também levam o alimento espiritual. Pois é ouvido também também é feita uma palestra, conversa com eles, e eles saem realmente mais confortados daqui. O outro trabalho é na área social também, é a distribuição de lanches aos nossos irmãos moradores de rua, que ocorre todo sábado, a partir das 18 horas, nas imediações do metrô Carandiru. E temos também assistência, né, às gestantes das famílias cadastradas. Esse ocorre no primeiro e terceiro domingo de cada mês. Bom, então são esses os recados. Então vamos nos preparando agora para iniciar o trabalho. Vamos cerrando nossos olhos, nos aquietando, elevando nossos pensamentos e deixando nos banhar por essas bênçãos que são derramadas do alto, essa paz que encontra-se nesse momento. E vamos pedindo licença a Deus, nosso Pai, para iniciarmos o trabalho na tarde desse sábado, contando sempre com a presença do Mestre Jesus, pois foi Ele mesmo que disse: onde tiver mais de um em meu nome, eu estarei no meio de vós. E contando sempre com esses amigos espirituais que nos encorajam, nos fortalecem e muito nos ensinam, esses amigos aqui frequentadores da casa. E também pedimos a intercessão de Maria Santíssima, para que haja compreensão de tudo que vai ser dito, tudo que vai ser explanado, conversado e estudado principalmente por nós. Pois esse é um caminho que nos eleva. O estudo e a prática dele, e depois através da caridade. Estão mais preparados, mais acalmados. Eu convido agora a Maria Rita, né? O tema é Como Superar os Problemas. É do livro Socorro e Solução, do José Carlos de Luca. Eu convido a Maria Rita para podermos estudar esse tema. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Como nós sempre comentamos, é um privilégio nós termos a oportunidade de estarmos aqui para que possamos estudar e falar sobre alguma coisa que foi nos deixado por Jesus, ou a doutrina dos Espíritos, sempre nos orientando, esclarecendo, para que nós possamos trilhar os nossos caminhos, a nossa estrada, a estrada que nós mesmos colaboramos para construir, e para isso nós temos que estar bem tranquilos para que possamos segui-la com fidelidade, com amor. Esse
Como disse o Vladimir, o tema da tarde é como superar os problemas do livro Socorro e Solução, do José Carlos de Luca. O início do texto, ou o José Carlos de Luca, ele inicia o texto com uma frase de Francisco de Assis. Bom, Francisco de Assis foi um frade católico da Itália. E depois de uma juventude irrequieta e mundana, ele voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a Ordem dos Franciscanos, que renovaram o catolicismo de seu tempo. Tem várias frases dele, tem a oração de São Francisco: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, enfim, e outros dizeres, né? Mas, especificamente, para esse tema, para este momento, ele deixou escrito o seguinte: não há problema que não possa ser superado com oração, obediência e espírito de alegria. E José Carlos de Luca vai fazer vai verificar, vai analisar cada tópico desta mensagem, desta frase, para que nós possamos compreender como superar os problemas. Bom, então ele disse que não há problema que não possa ser superado com a oração, com o espírito, a obediência e espírito de alegria. Temos aqui, então, inicia José Carlos de Luca. Temos às mãos essa receita espiritual provinda de uma das almas mais iluminadas que pisaram o chão da terra. São Francisco nos diz, em primeiro lugar, que não há problema que não possa ser superado. E ele falando desta maneira, isso nos enche de ânimo e esperança, porque não é raro, né? Muitas das vezes nós nos vemos sem qualquer perspectiva positiva diante das dificuldades que nos envolvem e acabamos crendo que nada mais nos resta fazer senão esperar pelo pior. Isso é muito triste. Francisco de Assis nos ensina, entretanto, a esperar pelo melhor, isto é, acreditar que todo desafio pode ser superado. Mas não se trata de uma espera passiva, ou seja, de uma espera que não exija de nós um esforço de autossuperação. O socorro vem de Deus quando o homem começa a socorrer a si mesmo. É daí que vem a máxima, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Nós temos que começar o trabalho, temos que começar a trabalhar. Temos que nos ajudar, começar a nos ajudar. Qual a melhor maneira, qual o meio que eu tenho para me ajudar? É isso que nós devemos procurar. E colocar a mão na massa. Começar a trabalhar para nos ajudar. Neste momento, nós vamos receber a ajuda do céu. Quando nós começarmos a trabalhar por nós mesmos. E de que maneira nós podemos fazer isso? Né? Trabalhar por nós mesmos primeiro, né? Ele diz assim... Francisco estabelece, então, 3 condições naquela primeira frase lá. Oração, obediência e espírito de alegria. Ele começa, então, José Carlos de Luca começa a analisar, de uma forma bem tranquila, a oração. Sobre a oração, Allan Kardec escreveu coisas muito importantes. Nós vamos encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. O homem adquire assim o quê? A força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto quando dele se afastou. E assim poderá desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. A respeito da obediência, quando nós lemos também no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte, que a obediência é o consentimento da razão.
E a resignação é o consentimento do coração. Então, a obediência é o consentimento da razão, sim, porque você tem que saber por que você está obedecendo. E ele, com certeza, está dizendo, Francisco de Assis está se referindo ao acato às leis divinas, estabelecidas por Deus para a nossa felicidade. Então, é obedecer a isso. É extremamente importante, nos diz, conhecer as leis espirituais que regem o nosso destino. A partir daí, nós vamos nos movendo de acordo com o que nos favorece e nos afastando daquilo que nos prejudica. São essas as leis que indicam o que nós devemos fazer ou não fazer. E nós só somos infelizes quando nos afastamos delas, dessas leis divinas. Porque nós temos as leis materiais, pelas quais nós nos regemos aqui na vida material, na existência física, e temos as leis morais, divinas ou naturais, que são aquelas leis que regem o universo. São as leis divinas. Então, quando uma pessoa transgride uma lei terrena, o que acontece? Sofre sanções, que vão desde multas, indenizações, até a privação da própria liberdade. Isso é uma realidade, isso ocorre. Da mesma forma, quando nós não observamos as leis de Deus, nós sofremos com o quê? Com problemas, com impedimentos, com obstáculos, que somente vão desaparecer quando nós nos harmonizarmos com a justiça cósmica. Mas como? Pelas vias do amor e da caridade. Agora, como nós vamos conhecer então essas leis, que são tão importantes para nós? Será que nós vamos ter que ler todos os textos sagrados para descobri-las? Paulo, apóstolo, nos apresenta um caminho mais fácil dizendo: toda a lei é cumprida em uma palavra a saber: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bom, então, o cumprimento de toda a lei se resume em um único mandamento. Quando temos a passagem de Jesus no Evangelho também, onde eles se reúnem e querendo mexer com Jesus, né? Perguntaram, né? Onde que está toda a lei, né? Ele fala para eles assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a lei se resume em um único mandamento. Como ele disse, ali estava toda a lei e os profetas. Porque o homem não segue, nós temos o decálogo, há muito tempo. Amar a Deus, não matar, não pecar, honrar pai e mãe, enfim. Mas nós não seguimos. Aí o que Jesus colocou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está contida toda a lei e os profetas. Então, ame. Ame a si mesmo, ame ao próximo, ame a Deus. Agora, isso com relação à oração. Refletindo sobre a proposta da obediência, que é o consentimento da razão, quando Francisco de Assis formulou, chega-se à conclusão de que ele nos pede para sermos obedientes ao amor. A essa postura que nos ajudará a solucionar todos os nossos problemas. Por que ele fala para sermos obedientes ao amor? Porque na maioria das vezes nós somos obedientes ao egoísmo, ao ódio, à mágoa, ao pessimismo, à revolta, à indiferença. Como assim nós obedecemos? Sim, nós pensamos muito em nós. Como a semana passada, Washington estava comentando a respeito do amar a si próprio, diferente de amor próprio. Amar a si próprio é ter amor por si, é respeito. Para que nós possamos ter o quê? Respeito em relação às outras criaturas.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você se ama. Se você não ama a si mesmo, como é que você vai amar ao outro? E nós muitas vezes obedecemos o quê? O egoísmo. Pensamos só em nós. Ao ódio. Ah, o outro não fez, eu também não vou fazer. A raiva. A mágoa. Puxa vida, o outro me magoou. Mas me magoou por quê? Porque eu estou suscetível. Porque se nós amarmos o outro como nós nos amamos, nós não vamos nos prender à mágoa. Porque a mágoa é uma má água. E isso só nos faz mal. O egoísmo também. Nós temos, por isso, a caridade. O único ensinamento, ou o maior ensinamento que Jesus nos deixou, entre todos, é a caridade. Fora da caridade não há salvação. E como é que eu vou praticar a caridade pensando só em mim? Não dá. Eu preciso abrir os braços para outras pessoas. E não ficar preso à mágoa, à raiva, ao ódio, ao pessimismo, porque isso é realmente muito ruim. Porque se nós pensarmos somente no pessimismo, nada dá certo, está tudo ruim, está tudo... E a esperança? Esperança do verbo esperançar. Nós estávamos ouvindo um vídeo essa semana, que é a esperança não do verbo esperar. Esperar que as coisas se resolvam, esperar que as coisas caiam do céu. Não, nós temos que ter esperança do verbo esperançar, que é trabalhar para conseguir alguma coisa melhor, para fazer o melhor. O que explica o pessimismo, a revolta, a indiferença, explicam a existência de tantos problemas em nossa vida, tantas dificuldades. Então, ele nos convida. Por que, então, a partir de agora, nós não começamos a obedecer ao amor? Mas como é que nós vamos amar, nós pensamos, né? Como é que nós vamos amar as pessoas que fazem essas coisas que não são tão agradáveis? Como que eu posso amar? Jesus, por acaso, elegeu aqueles a quem ele amaria? Ele amou a todos. Ele ensinou a todos. Ele praticou a caridade para com todos. Nós não somos Jesus, perfeito. Nós somos outras pessoas, indivíduos. Ok, mas nós temos que ter um norte. Nós temos que ter uma orientação maior. Para que nós não fiquemos presos. Estamos no corpo, como dizia Paulo, sem ser. Estamos no mundo sem ser do mundo. Trabalhar para o nosso bem e para o bem de todos aqueles que estão ao nosso lado. Então, por que a partir de agora não começarmos a obedecer ao amor? Que o amor possa reger as nossas existências, o nosso pensamento, as nossas atitudes. Ah, mas eu não consigo falar para a pessoa. Então vibre, pense nele, ore pela pessoa. Não lhe deseje mal. Você está vendo, você vai estar fazendo isso, vai colher. Todos nós estamos colhendo. Isso é a lei de ação e reação. É uma lei. Você é livre para plantar, mas vai ter que colher. Você pode fazer o que você quiser, mas você vai responder por isso. Vai colher. Então, vamos obedecer ao amor. Porque a partir daí, então, nós vamos ver que muitas coisas boas vão surgir na nossa vida de então. Finalmente, Francisco de Assis fala da importância da alegria para superarmos os nossos desafios. Ele já não está mais falando em problemas, está falando em desafios. Muitas vezes, em meio às crises e às aflições, o que ocorre? Nós perdemos a alegria de viver. Tudo à nossa volta é triste, é escuro, nada dá certo, é ruim. Nós perdemos a alegria de viver. E perdendo a alegria de viver, o que ocorre? Aumenta a tensão, aumenta a preocupação em nossa volta. Nos dominam e abatem as nossas forças. Os problemas, os desafios, como tudo na vida, é passageiro. Enquanto nós estamos em meio àquela tormenta,
Realmente é um tormento, é difícil, mas tudo passa, nada como um dia após o outro. Não é isso que nós ouvimos falar? O tempo resolve, claro, com o nosso trabalho, com a nossa disposição de sair daquela situação ou de resolver aquele desafio. Mas tudo passa, tudo é passageiro. E se nós ficarmos pensando unicamente naquela situação, naquele desafio, nada mais vai acontecer à volta. E muitas pessoas passam por desafios mais difíceis do que nós. Mas nós, naquele momento, não estamos tendo olhos de ver. Nem sentimentos não estamos sentindo, porque só nós temos problema. E o nosso problema é o maior. E não é assim. A fonte da alegria, porém, está na certeza de que nós somos amados por Deus. E de que não estamos sendo punidos, não é uma punição, o fato de estarmos atravessando um mar de turbulências. Isso não é uma punição, é uma consequência. Nós precisamos chegar a essa conclusão e ter essa consciência de que não é uma punição, mas simplesmente uma consequência, uma reação das nossas atitudes. Sejam atitudes neste momento, nessa existência, ou há muito tempo atrás, ou até de outras existências. Atitudes que nós tomamos, que nós resolvemos fazer e nós temos a consequência. Não é uma punição. O momento difícil é uma prova através da qual nós estamos sendo convidados a quê? O que a vida está querendo nos mostrar naquele momento? A reavaliar um rumo perigoso que o barco da nossa vida tomou, para que nós possamos o quê? Reajustar a nossa rota. Então, um momento difícil, a tormenta. Nós esbarramos numa lei terrena ou numa lei divina e automaticamente nós temos como consequência a reação da nossa atitude. Ok, e o que é que eu vou fazer nesse momento? Sair correndo? Não quero, fecha essa. Eu não quero ver isso, né? Some daqui, não quero. Não é assim. A coisa está ali, está acontecendo. Então, o que é? Para que nós possamos reavaliar a rota que o nosso barco tomou. Olha, não fui feliz, né? Prometo melhorar da próxima vez. Então, vamos tomar o leme do barco e vamos endireitar a rota. Para isso, nós temos o quê? Com a oração, o que nós conseguimos também? Os meios de atingir os nossos objetivos sem nos machucar mais. Com a alegria, a confiança aumenta, não é verdade? Se você está alegre, você aumenta a sua confiança. Você fala, não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Resolver, lógico, você precisa resolver aquela situação. Aquilo que você precisa trabalhar, você precisa trabalhar. Mas a coisa, ela pode se resolver da melhor maneira possível. Depois eu pego. Olha, tem uma frase também de Chico Francisco de Assis, que diz, Senhor, dai-me a coragem para mudar o que pode ser mudado. Serenidade para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para perceber a diferença. Porque nós também sabemos que nós não mudamos as outras pessoas. Nós mudamos a nós mesmos quando nós queremos. Então, nós precisamos ter isso bem claro na nossa vida. Não dá para ficar dando murro em ponta de faca. Eu posso mudar isso? Está em mim? Posso. Então, que Deus me dê a coragem para que eu possa mudar. Eu não posso mudar. Porque a situação está desta forma para que eu possa aprender. Muito bem. Então, Senhor, me dê a serenidade para que eu possa aceitar isso, porque eu não posso mudar. Mas me dê também, Senhor, a sabedoria para que eu possa saber a diferença entre o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. Porque aí fica muito mais fácil. Não é fácil aceitar. Muitas vezes nós precisamos desenvolver em nós não a força ou a beleza, a rigidez do carvalho,
Mas nós precisamos desenvolver em nós a flexibilidade do chorão. Por quê? O chorão, ele verga, mas não quebra. Ao passo que o carvalho, com um raio, com uma ventania, ele pode cair, quebrar e acabou. Então, nós temos que aprender a ser flexíveis, tolerantes. E saber trabalhar, arrumar, né, o rumo da nossa nauda, do nosso barco, da melhor maneira possível, sendo obedientes às leis divinas, porque são elas que determinam aquilo que nós podemos ou não fazer, que nós possamos saber, ter a sabedoria para distinguir o que podemos e o que não podemos mudar. Então, o momento difícil é uma prova, nós estamos sendo convidados a mudar, a ficar alertas em relação ao rumo que nós estamos tomando. Atenção, a alegria nos aumenta a confiança, a tensão diminui e a turbulência passa mais rápido. Não vamos esperar que alguma coisa de bom aconteça para que nós possamos ter alegria. Nós precisamos buscar a alegria já no dia a dia, no nosso dia a dia. Nós todos recebemos um presente, todos os dias, que é o dia de hoje. Mais um dia de oportunidade dessa existência física, para que nós possamos aprender a fazer melhor. Graças a Deus. Alegre-se simplesmente pelo fato de você estar vivo, de ser filho de um Deus amoroso e de ter em suas mãos o controle do seu destino. E é a partir dessa alegria que as coisas boas começam a acontecer. Sim, porque a partir do momento que nós nos tranquilizamos, nós temos em mente a obediência às leis divinas, que diz para nós o que podemos ou não fazer, e nós mesmos queremos trilhar pelo caminho melhor, aquele que nos cause menos mal, então nós já temos que agradecer por nós termos esta oportunidade de conduzir. Somos nós que temos o direito de mudar uma posição para outra. Nós temos essa condição, nós temos essa possibilidade. Além do mais, o fato de nós sabermos que o mal é passageiro e que só o bem é eterno, já são bons motivos para recuperarmos a alegria. Como superar os problemas, né? Então é isso. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem no livro Boa Nova, de Francisco, ditado por... não sei se é Emmanuel. Bom, não vai, mas foi psicografado por Humberto de Campos, ditado por Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Tem o item 18 que fala sobre a oração dominical. E Jesus, os discípulos estavam perguntando a Jesus se tudo o que eles pedissem pela oração, eles conseguiriam receber. E Jesus fala, claro, como é que nós vamos duvidar? Como não, Pedro, diz ele, né? Desde que começou a raciocinar, o homem observou que acima de seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado, que lhe criara um ambiente de vida. Sim. Todas as criaturas nascem com a tendência ao mais alto. Como não? E experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, onde o Pai nos acompanha com seu amor. Pedro estava mesmo precisando, ali acreditando, a sua sogra dizia assim, puxa vida, né? Jesus, ele faz tantas coisas, ele consegue realizar tantas coisas, por que nós não vamos pedir a ele que nós também tenhamos a nossa vida terrena mais tranquila, com mais dinheiro, com mais esperança, né? Aqui na nossa vida terrena. Então, Pedro fala assim para Jesus, Senhor, eu tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. E Jesus pergunta para ele, e o que você tem pedido a Deus? Interrogou o mestre, né, sem se perturbar.
Bom, ele fala: eu tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais que ele dispunha naquele momento, né? Mas ele, mais uma vez evidenciando o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos de consolo e de paz. Aquilo que nós pedirmos na prece com fé, Deus nos concederá com certeza a confiança e a coragem, a paciência e a resignação. E aí ele nos concederá também os meios de nos livrar das dificuldades. Então, tenhamos sempre em mente os 3 caminhos para começarmos a superar as dificuldades: a oração, a obediência às leis divinas, às leis como um todo. Porque se nós desobedecemos às leis aqui materiais, nós também sofremos sanções. Agora, obediência, então, às leis e espírito de alegria. São esses os dados, os meios que São Francisco passa para nós, para que nós possamos superar os problemas, as dificuldades, os desafios. Muito obrigado pela explanação. E agora é aberto a vocês. Quem quiser fazer uma pergunta, uma colocação para a Maria Rita. Estamos aí, né, Rita? Alguém quer fazer uma colocação? Oi, Maria Rita. Obrigada. Oi? Então, quanto a essa etapa, esse final da sua apresentação, me veio à mente Kardec. Kardec também, a partir do momento que ele entrou no trabalho de trazer os livros da doutrina espírita, principalmente o Livro dos Espíritos, e posteriormente os demais, e a publicação da sua revista ou do seu jornal mensal, né, ele estava sempre preocupado com os recursos materiais para ele, né, empreender tal obra. E os espíritos sempre pediu a ele para que ele mantivesse a calma, a tranquilidade, e esses recursos viriam no tempo certo. Conforme o trabalho fosse se desenvolvendo, as pessoas se achegariam a ele e trariam, né, os meios. E ele mesmo, pela sua coragem, pela destinação dos recursos que tinha, abririam outras portas. Se nós ficarmos preocupados em demasia com as questões materiais e não dando esse espaço, né, mental, espiritual, para que as coisas aconteçam, realmente nós não vemos a luz no final do túnel, nós perdemos a esperança. Mas a confiança, acima de tudo, em Deus, a nossa mente trabalhando para que as coisas tomem, né, e se concretizem, tomem forma e se concretizem, aliado, né, à ação diária, com certeza, as coisas materiais vão se resolver, as coisas espirituais igualmente. Porque nós sabemos que primeiro são elas, né? Primeiro o homem pensa, projeta no espaço, né, o seu objetivo, o seu pensamento, as suas ideias, e essas vão se materializando, conquistando, concretizando, né, conquistando outras simpatias. E sendo da vontade de Deus que ocorra tal coisa, com certeza a obediência a Ele para que as coisas aconteçam. Exatamente na época também que os livros foram queimados, é a noite de São Bartolomeu que fala? Não lembro. É isso? A preocupação dele com os livros que estariam sendo queimados, com tudo isso, não se preocupe. A ideia, ninguém mata. Não queima. Então, eu teria que ter calma, paciência. Então, foi a noite de São Bartolomeu que eles quiseram queimar todos os livros. Queimaram, né? Mas não é a noite de São Bartolomeu. Bom. Bartolomeu foi o
Não, então tá. Então foi quando a queima dos livros de Kardec. Também, mas foi na Espanha. Foi na Espanha. Isso, bispo de Argel. Mas ele falou, não se preocupem, eles falaram para ele. A ideia ninguém mata. Porque acabou divulgando. Exatamente. Começou a atrair a atenção. Exatamente. Então, o que ele pensou que era um mal... Foi um Acabou bem. sendo um bem. Exatamente. Isso mesmo. Mais alguém quer falar, fazer uma colocação? Não? Ninguém quer falar nada? Não? Então Também tá. não tem pergunta. Então é isso daí. Agora, o mais importante é o que você falou, né? Que tudo passa, né? Tudo passa. E esse foi, inclusive, foi o recado que Chico Xavier queria muito que uma mensagem de Nossa Senhora, né? E quando Emmanuel traz para ele a mensagem é exatamente essa, né? Tudo passa. É porque realmente não tem problema na vida que vai se arrastar. E o importante é essa receitinha, né? Que é dada nessa lição, né? A oração, a obediência, né? E o espírito alegre, né? Aqui na casa aconteceu isso esse mês. Agora nós estamos com as reservas para a cesta básica muito baixas. Aí houve uma reunião entre nós, né, que participamos da parte da assistência. Nós temos confiança, nós temos que ter essa obediência, a confiança e a certeza. E aí, graças a Deus, é o que você falou, a providência divina. Na última semana, que era da assistência que seria no sábado passado, que foi, né? Aí na quinta-feira, entre quarta e quinta, ocorreu uma doação muito grande e acabou suprindo todas as necessidades da casa. Entendeu? Então, eu acho que realmente é isso daí. Essa receita funciona mesmo. Se você estiver transgredindo as leis, né, principalmente se estiver na obediência, no caminho certo, e a oração, e o espírito alegre, né, não aquela coisa de deixar aquela energia negativa no vizinho, porque em cima de você. Não vai conseguir, nós vamos ter que... Exatamente. Não, é exatamente ao contrário. Pensar positivo, realmente... Aí a espiritualidade, né, o Pai mesmo, ele vem e faz a parte dele. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, É isso mesmo. Muito obrigado. Obrigada, uma boa tarde a todos. Vou deixar aqui. Então, depois desse estudo, né, essa explanação, agora é o momento nosso, né, nossas doações. Então, eu convido todos novamente a cerrar os olhos e vamos doar nosso amor, nossa luz, em forma de vibrações. Então, convido todos com os pensamentos elevados a vibrar por todo irmão necessitado, aquele irmão que transgrediu as leis divinas e humanas, que está hoje numa cadeia, num presídio, para que ele consiga entender o seu ato e venha se reintegrar junto a nós novamente. Também para aquele irmão que está acamado, com dor, com sofrimento no seu corpo físico, que essa vibração chegue até ele e lhe traga um conforto, um bálsamo, um alívio para seu sofrimento. Vamos vibrar pelos usuários de droga que estão espalhados por todo o mundo, mas no nosso país existe hoje um número crescente desses usuários. Então nós temos que vibrar intensamente para que principalmente os jovens nem cheguem a experimentar essas drogas. E aqueles que já caíram, né, no uso das drogas, que saibam que existe sempre alguém querendo ampará-los. Basta eles quererem. E como foi dito aqui, obedecerem, pedirem através da oração, que a ajuda chegará com certeza. Então vamos vibrar para esses nossos irmãos. Vamos vibrar também para os dirigentes desse planeta que nos acolhe com tanto amor, tanto carinho, para que em suas decisões sejam pautadas com responsabilidade, com amor e com muita paz, para que haja harmonia neste planeta
e nós possamos viver em tranquilidade em todos os lugares. Vamos vibrar também para que aumente as casas de oração e, em especial, vamos vibrar por esta casa, que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, a Casa do Caminho de Santana. Vamos vibrando também para os nossos lares, locais de trabalho e por todos os lugares que vamos frequentar, para que haja paz, harmonia e, principalmente, amor entre todos aqueles que estiverem nesses locais. E vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos novamente agradecer a Deus nosso Pai por esse momento de estudo, por essas reflexões e principalmente por estarmos aqui com disposição, com saúde, aproveitando com certeza essa nossa existência para nos melhorarmos, para nos elevarmos. Vamos agradecendo então a saúde que temos e essa oportunidade de estudo. Agradecendo também a Jesus pela sua presença, sua harmonia e sua paz entre nós. E aos espíritos que sempre frequentam essa casa, nossos irmãos, que nos fortalecem e nos ensinam muito. Vamos pedindo então licença para encerrar esses trabalhos, onde daremos continuidade depois com a aplicação dos passes aos presentes. Eu agradeço a presença de todos aqui e aos amigos da internet também, desejando a todos uma boa semana e que possamos retornar aqui no próximo sábado para dar continuidade a esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos.